Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Em particular, hoje falaremos sobre as elétricas. Há um bom tempo não falamos sobre isso. O dia de hoje é 19 de abril de 2024 e nós vamos saber as últimas sobre essas empresas, que fazem parte, algumas, da carteira do canal e que, ao saber informações, isso nos ajuda muito quando olhamos para a nossa condição de ou aportar na empresa ou até aumentar a nossa posição. Eu vou começar por esse aviso aos debenturistas da Taesa e veja que esta é uma informação que foi publicada em 12 de abril de 2024. E com relação a essa publicação, o que ela diz a respeito, veja que no primeiro parágrafo, normalmente é uma complicação de citações de documentos que embasam o que está sendo dito. Mas o que se está fazendo aqui é comunicar aos titulares e ao mercado no geral que haverá resgate antecipado facultativo total de debêntures em circulação. Isso se reporta à escritura aqui, da 13ª emissão de debêntures. Eu já vou depois explicar direitinho o que é esse resgate antecipado facultativo. Então, as debêntures elas vão ser resgatadas na data do resgate a ser divulgado e os valores serão acrescidos da remuneração que tinha lá no início, calculada então no prorata temporis, que aqui quer dizer o seguinte, vamos supor, que é de um X% ao ano, mas não vai completar o ano. Então eles vão calcular até chegar naquela data onde vai ser resgatado. E veja que aqui, esses valores que serão pagos para fazer o resgate também vão ser acrescidos quando for o caso de encargos moratórios, no caso se atrasar, também acrescidos de prêmio correspondente a 0,3%, que isso aí normalmente já é divulgado quando de tornar público o chamamento para essas debêntures. Então, olha só, a parte principal aqui desse quadro, que eu deixei marcado em verde, ela está aqui no centro. Então, eram debêntures atrás, elas eram em unidades de 1.000, então o valor que amortiza por conta da Taesa, ou seja, vai reduzir a dívida dela, é de R$1.000. Então vai devolver R$1.000 mais os juros que estão aqui, R$20,89, e aquele prêmio de 0,3 que vai acabar em R$2,54. Quem comprou vai receber nessas condições. Também a Taesa ela acabou aqui fazendo um aviso aos debenturistas a respeito do pagamento de juros. E note que esses pagamentos de juros serão para a primeira, segunda, terceira série da 10ª emissão. Então, se na outra lá se está quitando, nessa aqui está pagando os juros. E esses juros eles vêm aqui de acordo com cada uma das séries. Por exemplo, a primeira série vai ser aqui R$29,69, R$29,06, e na segunda série R$29,83, na terceira série R$30,34, e o valor total a ser pago em cada uma, eles ficam aqui no canto, que é o quanto vai ser desembolsado pela Taesa. Mas a Taesa também fez um anúncio de início, que neste caso aqui é para oferta de distribuição da 15ª emissão, que eles pretendem fazer em 2 séries. A propósito, a 13ª, que é aquela que será resgatada, ela tinha sido feita em 2 séries, uma delas foi cancelada ao seu tempo lá e só acabou restando uma série. Mas a ideia é que a companhia ela quer captar R$1,3 bilhão. E se você for ver junto com essa informação sobre a oferta de distribuição, também foi emitido o primeiro aditamento ao instrumento particular de escritura da 15ª, que é divulgado antes de que seja feito o início. Então, se nós formos lá na página número 4, nós vamos encontrar que uma das coisas que foi alterado foi esse item aqui, e que diz respeito, entre outras coisas, ele tem a remuneração e, no caso da hipótese do resgate facultativo total das debêntures, no caso da primeira série aqui. O que acontece? Por que ele é um resgate antecipado facultativo? Porque a companhia pode ou não fazer. E se ela for resgatar, veja que ela já diz como ela vai pagar, através desses juros. E
veja que aqui no meio tem o chamado fator de juros, que aqui embaixo ele descreve como o fator de juros igual ao fator DI mais o fator spread. Ou seja, ele vai dizer o que será pago. Não vou me aprofundar muito nisso, né? Mas o fator DI ele é um produtório da taxa de juros DI over. DI over, tá? Porque quando a gente fala da Selic, existe a Selic meta, que é aquela de 10,75, e a Selic over, que é onde está atrelado o DI e que é 0,1% a menos normalmente. Então, em vez de ser 10,75, vai ser 10,65. E o multiplicatório, ou seja, para você chegar o quanto vai avançar em relação ao que você tem que pagar de juros, é porque daqui, ó, desse valor que está aqui embaixo, veja que ele vai variar do 1 até o tempo. Aquele ali deve ser o tempo de quanto dura essa debênture. Então, se você encurta aquele valor, ou seja, se você vai pagar antes, ele vai diminuindo, significa que vai ter menos multiplicação. No fundo, o que essa equação está dizendo é que vai ser uma composição de juros. Quanto mais tempo, mais dura no tempo, né, mais parcelas tem pela frente, mais valores tem a pagar. Quanto menos, menos valor. Então faz sentido aquele resgate. E no fundo o que parece estar acontecendo é que está tendo uma substituição da 13ª pela 15ª, provavelmente por conta do fator de correção. Falei da Taesa, e aqui a gente pode fazer uma referência à Copel. Veja que nós estamos, né, no Seu Dinheiro, e essa reportagem ela é assinada por Ana Paula Ragazzi, e é uma reportagem do dia 16 de abril de 2024, lembrando, hoje é 19 de abril de 2024. E essa reportagem ela diz respeito ao fracasso das empresas sem dono na B3. Ela está falando das corporations, que no caso foi o que aconteceu com a Copel. É interessante, eu vou deixar para você depois discorrer sobre a matéria, mas ela vai citar várias que tiveram isso que na reportagem é chamado de fracasso, né? Que estavam entre elas aqui as incorporadoras, Gafisa, PDG, a empresa de resseguros que faz parte aqui da carteira do canal, o IRB. IRB é uma corporation, porque incrível que pareça. A varejista Casas Bahia, a operadora Oi e a gigante de alimentos, a BRF. Então, ele vai discorrer aqui sobre o porquê que essas empresas acabam não sendo bem vistas. E eu acho que a questão mais importante aqui está exatamente neste quadro, que é onde faz uma abordagem da questão cultural. E na questão cultural, a referência que vai ser feita é em relação às empresas norte-americanas, foi feito para aquele padrão norte-americano, onde é muito comum aqui o confronto, a impessoalidade, o ritualismo, o feedback negativo, o rigor do prazo, a comunicação sem rodeios. Porque o que ele vai acabar dizendo é que aqui no Brasil, normalmente quem dirige a empresa não dá mínima para o acionista. É isso que ele vai acabar falando. Ou seja, fazem lá o que querem e depois não prestam contas ou, no máximo, acaba sendo uma prestação de contas entre os próprios dirigentes. Eventualmente, uma comunicação com o conselho administrativo. E veja que essa casa aqui, a Alfa aqui, ela diz o seguinte, né, vai no sentido de que há quem diga que no Brasil existe aquele deixa de cismo, ou seja, deixa para lá e tal. E a ideia é que se abandone isso, que ele chama aqui de jeitinho brasileiro, e que, né, o acionista ele entra nesse perfil mais combativo e exigindo mais resultados do negócio onde ele faz parte, que no caso a corporation, né, não tem um dono, não tem um controlador definido. Então, é a responsabilidade do acionista estar mais junto da empresa. O que, na verdade, eu concordo um pouco, porque não é comum o acionista participar da vida toda da empresa aqui no Brasil. Já nessa reportagem do site Megawatt, nós temos aqui, assinado por Camila Maia, do dia 16 de abril de 2024, que a AES Brasil vê alta nos preços e retomada de busca por contratos de longo prazo para renováveis. E por que está sendo dito isso? Bom, acontece aqui, isso aqui foi decorrente de um evento, onde no evento teve a participação do presidente da companhia. Então, segundo o que foi dito, né, atualmente o preço da energia elétrica está no piso regulatório de R$ 61,07 o megawatt-hora. E de forma muito sutil, ele diz que esses preços devem apresentar volatilidade
no segundo semestre do ano. O que ele quer dizer com volatilidade? Ele entende que provavelmente isso deva aumentar, devido a quê? A situação dos reservatórios, que estão deplecionados. Deplecionados aqui porque eles estão reduzindo seus volumes. Volumes esses que foram construídos depois de um período chuvoso decepcionante, principalmente no início de 2024. E existe uma expectativa de temperaturas elevadas e picos de consumo de energia, e aqui está se referindo ao norte do país. E o presidente da companhia, ele teve essa conversa com a Megawatt, que durante o Fórum Brasileiro de Líderes de Energia. Foi quando ele contou também que espera uma retomada dos novos projetos de geração renovável, na esteira desse aumento de preços que vem aí pela frente. Então, se você quiser saber mais sobre essa conversa do presidente, está no YouTube, a conversa que ele está tendo com a Megawatt, e aí você pode verificar assim de forma mais aprofundada sobre o que ele estava falando. Lembrando que a AES Brasil está naquela condição, né, de que o seu controlador maior, a AES Corporation, quer se desfazer das operações aqui no Brasil, e eu estava olhando ontem, mas as notícias acabaram não se renovando. Então ainda o mercado continua falando da possibilidade da Auren adquirir essa participação da AES Brasil ou até mesmo a Votorantim. E só para concluir essa questão, duas possibilidades aí, né? A primeira é talvez por energia contratada, a necessidade da companhia ter que comprar energia, e aí gera aquele problema. Por outro, a elevação do preço do megawatt acaba indo numa outra direção, que é do aumento das receitas. O que a gente pode esperar para esse momento é algum retorno por conta da diversificação da matriz que a companhia fez, principalmente na eólica e na solar. E na última abordagem, essa notícia que circulou na Forbes, ela foi assinada aqui por Nath Fala, no dia 18 de abril de 2024, portanto, é uma reportagem do dia de ontem. A Isacetep, participação em novos leilões vai depender da estratégia, diz CEO. A ausência dos últimos leilões foi motivada por disciplina financeira. Na realidade, né, tem um limiar de alavancagem ali da companhia, e ela também, né? Aqui veja que no caso o presidente da ISA, ele também participou aqui do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia. Só que um, né, deu entrevista na Megawatt e o outro está dando na Forbes. Então o CEO da companhia, ele explica que a ausência foi motivada, como a gente viu, por disciplina financeira, porque fazia mais sentido não participar. Até porque no antepenúltimo leilão, a companhia venceu 2 lotes, e isso aí já soma 2,3 bilhões de investimento necessário para esses 2 lotes. Mas as RAP são bastante interessantes. RAP, receita anual permitida. E também, isso aqui eu achei interessante, a linguagem, até para que as pessoas vão se acostumando, né? Com isso, passamos a ter uma carteira. Eles entendem que cada projeto que eles colocam dentro da sua administração, aquilo ali vai construindo a sua carteira de projetos. Eu achei muito bacana essa visão. Com isso, passamos a ter uma carteira de 15 bilhões, ou seja, o total dos projetos ele chega a esse ponto, a esse montante. Então, desse montante, cerca de 10 bilhões estão voltados para projetos de novas concessões, ou seja, tem algo a vir pela frente. E 5 bilhões para reforçar a rede no estado de São Paulo. Depois tem um detalhezinho que eu falo aqui sobre a Isacetep, que é bom a gente ficar de olho. O que eles chamam de estratégia da companhia, ela fica baseada em 3 pilares. O primeiro deles, marquei aqui em amarelo, pilares e estratégia para fins de crescimento. Então, o primeiro deles é a responsabilidade de atualizar os ativos de São Paulo. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte: manter os ativos que tem e ir para a linha de melhorias. Evidentemente que isso faz reduzir, se cessa o contrato, faz reduzir a RAP. O segundo é a participação em leilões para conquistar novas concessões.
aqui é necessário que a companhia faça caixa ou acabe fazendo novos empréstimos. E por fim, análise do mercado de projetos que já estejam em operação e que podem vir a fazer parte de um interesse de aquisição. Na realidade, meio feijão com arroz, né? Tornar melhor o que já tem, adquirir coisas novas ou fazer um merge, né? Um M&A, uma fusão com outras que já estão no mercado. Mas ele não esqueceu de dizer: continuaremos pagando proventos para os nossos acionistas. E essa é uma diferença, por exemplo, de uma empresa, de uma corporation, porque quando você tem um controlador definido, claro que o controlador sempre vai querer a parte dele. E aqui no caso, né, a gente está falando da colombiana ISA. E, portanto, é natural uma afirmativa como essa aqui, ó. Uma empresa de utilities como a nossa, que faz gestão de um portfólio de concessões, tem nos seus acionistas, entenda-se aqui o controlador, a expectativa do pagamento de proventos. A gente não quer mudar a nossa prática, ou seja, é para quem eles acabam no final das contas prestando contas. O executivo finaliza dizendo que a companhia pretende avançar com a estratégia, com isso analisar possibilidades de participar de leilões. E aqui é interessante para quando a gente pode esperar o leilão da ISA para o ano que vem, o primeiro leilão de 2025. Portanto, aí, uma atualização sobre as nossas elétricas. Quando eu digo nossas, eu estou me referindo à carteira do canal, que tem Taesa, ISA e a ES Brasil. A Copel não faz mais parte, já fez no passado. E um dos motivos que nós deixamos a Copel foi exatamente o fato de ela ter se tornado uma corporation e os preços não estarem mais ajustados para os nossos ingressos. Mas uma coisa a observar, né? Não quer dizer que porque em algumas companhias a questão de não ter controlador definido não deu o melhor resultado, não significa que isso também vai acontecer para a Copel. Nas demais, o que a gente percebe aí é a Taesa tentando ajustar o seu, digamos assim, o seu espaço de dívida, né? O seu cronograma de amortização está estendendo e talvez, provavelmente, também esteja trocando os indexadores da sua dívida. Muito provavelmente isso a gente deva ver nas próximas apresentações de resultados trimestrais. A ISA-CETEP, a gente tem que lembrar, era o detalhe que eu ia falar, a partir de 2028 cai bastante o que ela tem para receber a título de realinhamento da RBSE e, consequentemente, vai reduzir os valores que tem. E isso aí só pode ser suprido com novos projetos. A ES Brasil é um dilema, hein? Tanto do ponto de vista do controlador, que quer deixar o Brasil, mas principalmente que ela volte a gerar resultados, em particular a partir dos novos projetos, onde ela vai para toda a matriz da AES é renovável, mas na diversificação que foi tanto para a eólica quanto para a solar. Então aguardemos, né, na verdade, uma situação de estabilidade no futuro dessas companhias, por conta pelo menos das informações que nós temos até agora, aguardando aí que venham melhores resultados. Dito isso, vou ficando por aqui. Eu me despeço de você, esperando que você tenha gostado, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.